Sejam bem-vindos a mais um Novo Mundo Podcast. Esse podcast vai ser sobre 2018 e sobre nostalgia. Talvez não seja só de 2018, talvez eu acabe nostalgiando algum outro ano, mas especificamente 2018 foi um ano muito nostálgico para mim e muito intenso. E por algum motivo esse final de semana eu acabei vendo um meme que era muito famoso nessa época e acabei depois do meme lembrando do ano inteiro e eu acabei, sei lá, eu acabei nostalgiando a porra do final de semana inteiro sobre isso, porque eu não sei, assim, não foi nem pessoalmente, mas a internet nessa época era um lugar muito rico. Tinha não era muita informação, mas tinha muita opção para você interagir, para você se divertir, para você fazer, assim, tinha muita panela na internet, tinha muito grupo social na internet. Então, por mais que você às vezes ficasse sozinho em real life, sempre tinha algum grupo na internet que você podia se ancorar e sentir que tinha a tua turma. Eu lembro que 2018 foi, para mim, foi o pico. E daí, esse final de semana eu lembrei de tudo isso e eu fiquei... Caralho. Nossa, eu não lembrava de tudo isso. Sabe quando você fica muito tempo sem... Você fica muito tempo sem lembrar de alguma coisa e daí quando você lembra, vem tudo de uma vez, você fica às vezes meia hora olhando para a parede ou olhando para o nada, pensando nas coisas que passaram. Eu fiquei o final de semana inteiro meio que desse jeito. Claro que não foi assim, nossa senhora, vou ficar parado sem fazer nada, mas eu fiquei, sabe quando você fica meio pensativo, lembrando de determinado momento? Foi mais ou menos isso. E vamos lá. Por que e como é que começou tudo isso? Eu vi aquele meme de uma... Eu lembro que tinha... Eu vou começar a lembrar de todos, mas eu lembro que tinha um meme que ficou aparecendo toda hora nessa época, que era o de uma menina, que ela assim, primeiro tinha uma música que foi feita pra zoar Mia Khalifa, e daí tem essa guria que ela fez uma dança em cima da música e daí ela viralizou pra caralho. Era uma guria fazendo cosplay e ela tinha olho azul e viralizou. E eu acho que foi um dos primeiros vídeos a viralizar no TikTok na época. Na época o TikTok ainda nem era tão bombado, na época o Instagram estava começando a ficar bombado. E o Facebook, ele ainda, tipo, ele já não era mais aquela rede social de você bombar, de você fazer a coisa, fazer o teu perfil bombar lá, mas o Facebook, ele ainda era um ambiente propício para ter grupo, entendeu? O Facebook, ele estava meio orkutizado nessa época, então tinha muito grupo de muita coisa. Tinha o grupo do Saco Cheio TV, aliás, não tinha grupo do Saco Cheio TV porque não existia nessa época, mas tinha grupo de... eu não sei, eu não deveria ter sido tão específico, mas foda-se, agora eu já fui também. Tinha o grupo do... Eu lembro que um grupo que eu participava, que era o grupo do Saco Cheio, só que nessa época era um grupo completamente amador. Aí eu lembro que tinha outro grupo alternativo, também, e tinham vários outros grupos que eram meio que alinhados a esse, mas enfim, na verdade não importa o nome do grupo, mas a questão é que era muito forte e era meio que... eu não sei explicar. Já que eu já comecei a explicar desse jeito, então agora eu vou dar andamento aqui, e esse vai ser meio que os bastidores
os bastidores da internet nessa época, né? Eu lembro que nessa época tinha o Saco Cheio, o grupo, não é Saco Cheio TV, porque não existia nessa época, eu sempre confundo. Tinha o grupo do Saco Cheio, que era meio que uns fãs do Petri que existiam nessa época. Aí tinha outro grupo do Thiago Carvalho, e tinha mais um grupo do Hernani Carreira. Eu lembro que nessa época eu participava desses 3 grupos, e era um negócio de louco, porque tirando o Petri, o próprio Thiago às vezes participava, o Hernani participava, e o pessoal nessa época era bem unido, e não tinha só esse grupo, tinha outros tipos de fórum, tinha Chan também, tinha o Legado Realista, e toda a internet nessa época ela era muito movimentada, não era tipo um ou outro lugar. Toda a internet vivia cheia de movimento, parece que todo mundo era engajado na internet nessa época. O que eu não sei se foi uma impressão minha, porque de 2015 até 2017 eu vivi uma vida universitária normal. Aí eu sofri um acidente e em 2018 eu tive que ficar, assim, não é que eu tive que ficar, eu fiquei um tempo acamado, foi em 2017 mesmo. Em 2018, em teoria, eu já ia voltar para a vida normal. Só que eu não voltei completamente. Eu estava meio manco, socialmente falando, porque eu tinha ficado... Para a época, foi muito tempo para mim. Tipo, para alguém que estava se movimentando muito, eu tinha trabalho, eu era autônomo, eu era ativo na faculdade, eu namorava, e do nada eu sofro um acidente, fico acamado por 2 meses, e depois eu fico meio que isolado de todo mundo por mais uns 2 meses. Então, para mim, quando eu voltei, alguma coisa não estava mais lá. E daí foi nessa que eu me agarrei muito à internet e realmente entrei de cabeça em qualquer grupo que eu conhecia, porque meio que eu queria substituir as relações reais por virtuais, porque na época era mais fácil para mim e era mais acessível. E naquela época realmente era mais... Hoje em dia, eu acho que se eu tentasse fazer o que eu fiz naquela época, não ia ter, eu ia acabar desistindo e tentando, sei lá, ir para um bar, ficar indo para festa, o que seria muito mais saudável, vamos combinar. Mas lembro que naquela época era muito mais fácil você criar grupinhos, mas não foi só isso. Eu tô porque isso daí sou eu nostalgia na minha visão. Mas eu lembro que tinha muita coisa, tinha South America Memes, tinha aquela música, tinha aquilo lá que eu já falei lá no começo, tinha essa música da Zoando a Minha Califa, tinha essa guria fazendo a dancinha, uma das primeiras dancinhas do TikTok, tinha aquela outra guria que estava vendendo água de banho. Os canais de política eles ainda eram mais... eles tentavam ser mais sérios ainda, mais sérios assim, de não falar o que o público quer ouvir, mas falar a verdade dele. O humor era mais solto. O mundo estava ficando politizado, mas você ainda conseguia zoar em cima da política. Eu não sei, foi um ano muito cheio de coisa, tanto na minha vida quanto, sei lá, em questão de cultura de internet. Porque muita coisa começou em 2018. E não só nessa época, mas eu não sei, eu estou pensando especificamente em 2018, cara. Não aconteceu nada de relevante no mundo em 2018. Tá, aconteceu a eleição, mas tirando isso, não teve tanta relevância assim. Mas por algum motivo, eu não sei porque eu não consigo tirar esse ano da cabeça, não consegui tirar esse ano da cabeça esse final de semana. E basicamente sei lá, basicamente vamos recapitular o que tinha tanto.
as coisas que eu consumia nessa época. Eu lembro que desde 2017 eu estava consumindo muito webbullying daquele Maurício Meirelles e eu dava muita risada com isso nessa época, mas assim, tipo, eu via muito vídeo comendo, né, nessa época. E eu lembro que quando eu colocava os dele, eu às vezes tinha que parar de comer para ficar rindo na mesa, porque era engraçado pra caralho. Aquilo lá eu achava na época engraçado. E eu vi, hoje, para nostalgiar um pouco esse ano, coisa bizarra, nostalgiar um ano específico, eu revi alguns vídeos e, assim, não achei tanta graça quanto eu achava na época, mas eu senti aquela sensação boa que eu sentia na época, é difícil de explicar. E, nossa, era tudo muito diferente, muita gente que eu acompanhava na época e ainda era underground, o Petri, por exemplo, tinha o Petri underground, política ainda é um negócio meio sério, mas meio meme, e eu não sei, na verdade foi um ano que eu não saí muito de casa, mas por algum motivo a própria internet nessa época ela parecia mais, sei lá, mais divertida. Aí eu já não sei se é o olho da nostalgia ou se as coisas realmente pioraram de lá pra cá. Porque hoje parece que, assim, o mundo real, vamos colocar assim, na vida social, parece que não mudou tanto de lá pra cá. Só que a internet parece que ela piorou. Parece que as coisas... parece que hoje você tem menos lugares para sei lá, para se divertir, sabe? Quando eu era criança, por exemplo, era uns joguinhos online e tudo mais, mas eu digo assim, é fórum, é lugar onde você entra para interagir com pessoas que você nunca viu na vida e você pode falar a merda que você quiser, que foda-se, entendeu? Tipo, é o mundo mágico da internet onde você pode se expressar do jeito que você quiser, porque, sabe, no fundo você sabe que são pessoas que você nunca viu na vida e provavelmente você nunca vai ver. E 2018 foi um ano cheio de conversa com essas pessoas e obviamente eu parei, porque eu fiquei um ano inteiro nessa, aí eu parei porque eu vi que aquilo estava fazendo mal para minha cabeça. Mas mesmo assim eu tenho uma lembrança disso, dessa época, por mais estranho que isso seja, com certo carinho, com certa, assim, tipo, nossa, isso aqui aconteceu, tipo, não é um negócio que eu me arrependo de ter vivenciado. Acho que um período necessário. E eu lembrei tanto desse ano por causa desse meme, e também porque eu estava ouvindo um programa esses dias e falaram, não, porque 2018 foi há 6 anos atrás, não sei o que. Aí eu já fiquei com isso na cabeça. Aí depois eu vi aquele meme, aí já simplesmente instalou e eu comecei a pensar no ano. E vamos ver o que mais teve nesse ano que, sei lá, ele pareceu ser muito... Vamos lá. 2017 foi meio que a Bull Run. Porra, não sei, eu tenho que melhorar a minha pronúncia em inglês. Bull Run em Bitcoin tinha acontecido em 2017, só que daí eu não tinha conseguido entrar. Então em 2018 ele estava em queda, mas eu não estava me ligando muito nisso. Tinha uns memes acontecendo, mas eu acho na verdade que foi mais a minha vida mesmo, porque em 2017 eu tinha sido acidentado e em 2018 acho que foi o primeiro ano na minha vida que eu, sabe, eu tive que a vida se mostrou mais cara a cara pra mim, assim, mais crua, sabe, tipo, sem nenhum floreio, porque eu tava tendo uma vida social, universitária, tava trabalhando, não era um puta do emprego, aqueles empreguinhos quebra-galho, tipo, eu era atendente pro meu tio, eu tinha algum emprego de assistente em uma prefeitura, como estagiário, era sempre alguma coisa assim,
E só que era uma coisa que, sabe, fazia você sair de casa. Aí eu nunca tinha passado pela experiência de não sair de casa. Tipo, eu sempre, desde que eu me entendia por gente, eu tava fazendo alguma coisa. Ou eu tava indo para a escola, ou eu tava trabalhando, ou eu tava de férias. E quando eu tava de férias eu acabava viajando, então eu mudava de ambiente. Então, esse foi o primeiro ano que eu passei aquela experiência de... Sabe, eu não passei totalmente porque eu continuei fazendo a faculdade, só que daí eu comecei a levar... Eu já estava meio que levando a faculdade com a barriga antes do acidente. Para quem não sabe, eu tinha sido atropelado nessa época, daí eu tinha fraturado a clavícula, tinha batido a cabeça também, daí eu sofri traumatismo craniano e tive perda da memória recente. E tem outro ponto também, parece que, sei lá, quando você perde assim, pode ser poucos dias da tua memória, parece que alguma coisa muda quando tudo volta. Tipo, eu fiquei mais ou menos uma semana com a minha memória apagada, tipo, do nada eu tava vivendo a minha vida, aí eu tenho uns flashbacks de mim no hospital, e depois eu já tava em casa me recuperando. Então assim, do nada eu tava numa vida muito ativa de cama, usando uma tipóia, sem poder me movimentar muito. E aí, o que acontece? Você está nessa situação, você fica... Acho que foi a primeira, assim, geralmente, quando uma pessoa vira Nietzsche, quando a pessoa ela entra nesse estado, nessa espiral de decadência, de não trabalhar e não estudar, e às vezes a pessoa fica anos assim, qual que é o lance? O cara, geralmente, ele se forma no ensino médio, ele resolve tirar um tempo para ele, e na cabeça dele isso vai ser só 6 meses, 1 ano, e quando o cara percebe, o cara já está há 5 anos sem fazer nada, e o tempo passou e o cara não percebeu. Isso aconteceu comigo de novo ano passado, ano retrasado na verdade. Vamos lá. Na verdade isso aconteceu comigo em 2021, que tinha sido meu último emprego real. Aí eu tinha saído desse emprego. Aí eu falei pra mim mesmo que eu ia ficar, sei lá, 1 ano só assim, sem fazer nada, mas é incrível, e eu acabei ficando sem fazer nada, sem trabalhar. Só que é incrível quando você vai ficando sem fazer as coisas, parece que você vai perdendo a confiança que você é capaz, porque enquanto eu trabalhava, eu me sentia hábil para fazer qualquer coisa. Aí quando eu saí do trabalho, nos primeiros meses, eu mantinha a confiança e estava tudo certo. Mas lá pelo 5º, 6º mês, eu comecei a sentir uma queda na confiança, eu comecei a me sentir meio inseguro comigo mesmo. E aí o tempo foi passando, aí eu tive que me mudar de cidade, aí essa mudança já deu um baque ainda maior na minha confiança. Aí, sabe, você é adulto, ninguém quer ficar sustentando marmanjo, aí a pressão já começa a aumentar, aí você começa a ter que tentar achar alguma coisa para fazer, aí você não consegue, aí cada vez que você recebe a tua confiança diminui mais um pouco. E quando eu vi, cara, era final de 2023 e eu ainda estava meio estagnado nessa situação, e só com a confiança bem mais embaixo. Mas nessa eu saquei como é que funciona o cara que se forma no ensino médio e acaba estagnando. Eu consegui sacar o que acontece. Só que naquela vez, quando eu era mais jovem, não foi isso que aconteceu. Eu estava assim, em velocidade máxima, estava assim... Eu fazia academia, eu trabalhava, eu pegava ônibus, ia para a faculdade, namorava, eu tinha uma vida super movimentada. E do nada, tudo isso evapora. Tipo, não é assim, não é gradativo. Porque quando o cara ele fica sem trabalhar e sem estudar e sem fazer nada, a piora ela é meio gradativa. No meu caso, ela foi tudo de uma vez.
Que o cara, por exemplo, ele perde o emprego, ou sei lá, termina o contrato dele, como tinha sido o meu caso. Aí você perde o seu fator social do trabalho, você perde ele, mas você não sente tanto assim, porque você tem os seus amigos e sei lá, você tem seu namorado, no meu caso eu tinha na época, só que daí eu me mudei, já perdi mais um fator social e aí você já começa a ficar mais isolado, mas tudo bem, você tá lá com você mesmo. Aí você começa, como você não interage mais tanto com as pessoas, você começa a meio que, entre aspas, esquecer como é que interage. Aí você vai piorando, aí você começa a ficar com ansiedade social, você vai piorando e você começa a perceber que você, ao invés de você, conforme o tempo vai passando, você ficar mais maduro, parece que você vai regredindo, você vai ficando mais velho e mais infantil ao mesmo tempo. E só que como é gradativo, quando você percebe isso, às vezes já passou um tempão e você nem percebeu. Só que nesse caso, foi tudo de uma vez. Porque os amigos que eu tinha, eu só via eles por causa da faculdade. Tanto os do ônibus quanto os do próprio curso. Então isso aí já cortou de uma vez. A namorada que eu tinha na época, eu também via ela por causa da faculdade. E depois eu via ela mais de vez em nunca. Então assim, de um cara que vivia socializando assim nos 7 dias da semana, eu passei por um cara que ficava deitado sem fazer nada por causa do acidente. E assim, na época não pareceu, mas acho que isso realmente deu um nó muito grande na minha cabeça. Meu cérebro não entendeu o que estava acontecendo. E aí chegou 2018, daí essa situação ela foi continuando. Os trabalhos que eu tinha já não deram mais certo, então eu não tinha mais trabalho. As coisas que eu vendia, por exemplo, a mulher que me vendia para eu poder revender parou de vender para mim, então eu perdi o meu ganha-pão. O que mais aconteceu? A faculdade, eu já não, nessa época, daí eu lembro que todos os caras que tipo, foi muito louco, porque no espaço de um ano, tipo, todas as pessoas que eram meus amigos do busão, por algum motivo todos eles foram para um canto, e no ano seguinte já não tinha mais ninguém. Além disso, como eu tinha sofrido esse acidente, a minha turma foi e eu fiquei. Então era outra turma. Ou seja, de um ano para o outro, do nada, tudo ficou novo, diferente e pior. Porque eu estava debilitado por causa do acidente, do trauma e tudo mais. E nisso aí eu acabei me isolando no mundo mágico da internet. Daí eu entrei em vários fóruns, vários lugares da internet. Eu já acessava muitos lugares da internet, eu já acessava fóruns anônimos, eu já conhecia muita coisa. Só que daí eu entrei também em panelinha que não era anônima, tipo, você viu o perfil da pessoa, era o perfil de Facebook. É assim, tem um monte de gente no Facebook, e as pessoas criam um grupo e elas entram no grupo. Era uma versão azul do Orkut, basicamente. E daí eu entrei nisso que, diferente de um fórum anônimo, aquilo lá era um pouco mais pessoal e eu gostava daquilo naquela época. Hoje eu já não gosto mais. Hoje eu prefiro um fórum anônimo, onde você fala alguma coisa e aquilo vai embora depois, do que esse tipo de grupo estilo Orkut. Só que nessa época eu entrei num grupo desses, né? E eu fiquei um ano inteiro lá e tipo, as pessoas que eram minhas... Tipo, eu meio que dei uma substituída. As pessoas que eram meus amigos de faculdade agora viraram essa turma aí.
desse grupo na internet, que era do cara que eu ouvia, que era o Petri, e daí tinha esse grupo, que era uma turma que ouvia ele também, e eu ficava ali também, e enfim, eu acho que isso aí me marcou bastante, e aí era uma época que estava pipocando um monte de coisa, era um ano político, era o primeiro ano que o PT não ia ser eleito, então era um monte de meme, era o TikTok começando, era muita coisa mudando e eu não sei. Eu sei que por mais que foi um ano assim, eu também foi nesse ano que eu comecei a ler pra caralho. Foi um ano que tipo eu comecei a cagar para as matérias da faculdade, mas comecei a ler muita coisa por conta própria. Daí eu li muito livro antigo. Foi nessa época que eu comecei a ler Dostoiévski, lia outras coisas, lia uns livros toscos também. Eu lembro que nessa época eu varava a madrugada lendo. E os livros que eu li nessa época também foram muito bons para mim, me fizeram crescer muito. Em especial Memórias do Subsolo e Os Demônios, que foram dois livros que me marcaram muito nesse ano. Enfim. E o grupo da internet, ele não é que ele me marcou muito, não é que não é que eu aprendi algo extraordinário lá dentro, mas é mais uma convivência que fica, entendeu? E é bizarro, tipo, você pensar que isso tem o mesmo efeito de você ter um grupo de amigos reais, cara. E era, cara, era mais ou menos isso. E eu sei que isso não é certo, não é coisa de alguém saudável, mas eu não estava saudável naquela época. Eu não estava fisicamente saudável, porque eu ainda estava me recuperando psicologicamente do acidente. E é isso que eu não falo, eu não estava fisicamente saudável, porque eu estava me recuperando psicologicamente, isso não faz o menor sentido. Mas enfim, eu não estava 100% com o meu físico, eu não estava 100% com o meu psicológico, então... E eu era jovem, eu não tinha nem 21 anos nessa época. Então... Aliás, devia ter entre 20 e 21 anos nessa época. Então, eu me dou uma colher de chá por ter sido retardado desse jeito e substituir vínculos reais por vínculos de internet nessa época. E basicamente foi isso. A minha interação social nesse ano era majoritariamente podcasts, fóruns e grupos de Facebook e leitura. E eu fiquei, e assim, é engraçado porque eu lembro mais dessas coisas do que dos momentos que eu ia para a faculdade. Eu lembro que foi um ano que ir para a faculdade era um troço horrível, que era, tipo, eu já estava indo para a faculdade desde 2015 e em 2016, assim, sempre foi uma coisa normal, corriqueira, e do nada, mesmo fazendo menos matérias, mesmo eu não precisando ir todo dia, eu lembro que era um negócio horrível ter que ir para a faculdade. Tipo, eu só ia 3 vezes por semana e mesmo assim eu não estava tancando. E chegou no ponto que eu fui reprovado, assim, eu acho que eu só estava fazendo 2 matérias no semestre, eu fui reprovado nas 2. Aí eu simplesmente larguei o curso, se não me engano. Eu acho que eu não lembro se foi... Eu não lembro quando foi certo que eu larguei. Eu acho que não, eu acho que eu continuei o curso, só que eu tinha perdido o meu financiamento, porque não dava para reprovar. E eu tava nesse ponto, sabe? Eu tava tão desgostoso com a vida e com o rumo que ela estava tomando e com o meu curso que eu simplesmente reprovei nas 2 únicas matérias que eu prestava no semestre. E eu acho que isso foi em 2018. Porque eu tava numa letargia tão grande que eu só queria ficar nesses grupos de internet, em fórum, e ouvindo programa e lendo blog. E calhou
coincidência ou não, mas calhou que era uma época muito rica também, porque tinha muito, os podcasts que hoje são mainstream, nessa época eram todos underground ainda. Nossa, acho que eu falei bem, eu abrasileirei bem. Underground, pronto. Eram bem underground. Os programas que hoje são mainstream, nessa época eram underground. E era muito louco, porque tinha os caras que faziam os programas. Por exemplo, hoje você tem o Desinformação, você tem assim, é um negócio todo comercial, não é um negócio bombado, mas é um negócio muito mais mainstream. Só que naquela época não era. Era cada um no seu canto. Era uma época que o Petri e o Thiago estavam brigados, inclusive. Era uma época em que o Thiago, o Petri e o Hernani ainda eram meio que em pé de igualdade a questão de fama. E era uma época em que o Hernani estava fazendo um podcast atrás do outro. E Hernani, para quem caiu de paraquedas nesse podcast, é um outro cara que também... Tipo, ele não virou mainstream. E hoje, assim, eu parei de acompanhar ele. Eu não sei como é que tá a pegada dele, mas eu lembro que naquela época era assim, era coisa de louco, cara. Tipo, era muita, sei lá, parecia uma Seattle dos podcasts underground. Tipo, tinham vários muito bons, e o grupo que eu participava, os caras, eles ficavam naquele grupo, então não era só o Petri, não era só o Thiago, não era só o Hernani. Eu lembro que nessa época tinha Porco Suíno, o Todo Dia Podcast era muito ativo nessa época. Tinham mais alguns que eram mais desconhecidos, mas que os caras estavam lá tentando também. Então era realmente uma cena de podcast na época e eu tava lá, assim, vendo tudo aquilo, aí eu ouvia os programas e depois ia lá no grupo conversar sobre o programa, conversar sobre a vida. Então meio que eu realmente substituí a minha vida social por esse mundo maluco de podcast e grupo e não sei o que. E foi um ano inteiro disso. Aí no final do ano eu acabei me desentendendo com o grupo, sei lá, acabei me irritando. Assim, já fazia algum tempo que aquilo estava perdendo a magia, que eu estava percebendo que não valia a pena romantizar tanto, trocar tanto a vida real pela vida virtual. Só que no final de 2018 eu tiltei, né? Eu me irritei lá, eu discuti, coisa mais patética que ter se discutir, se xingar os outros na internet, mas foi isso que eu fiz. E daí eu meio que dei uma saída daí da internet, eu fui viajar. E eu lembro que eu cheguei e eu tava meio descalibrado assim para interagir com as pessoas. Eu tava meio mal-humorado, enfim, eu tava com menos paciência e eu percebi que esse ano enclausurado, ficando mais tempo na internet do que no mundo real foi uma coisa que afetou bastante. E eu não sei, eu lembro que esse ano eu ainda namorava e a gente terminou umas 3 vezes, voltou umas 4 vezes. Óbvio, e por isso você volta, você termina 3 vezes, para você voltar você tem que... enfim, eu tentei fazer uma piadinha, não deu certo. Mas enfim, a gente terminou e voltou várias vezes e só que voltava mesmo assim, e acontecia. E eu lembro que mesmo nesse ano merda, eu conseguia, por mais que tinham términos e voltas, eu conseguia ficar, enfim, ter alguém ali, ter uma parceira, né? Eu não estava completamente sozinho. E os momentos que eu ficava completamente sozinho, porque eu agia como um retardado, terminava por um motivo imbecil que eu nem lembro qual era. Enfim, eu tava mal pra caralho. Mas é engraçado que as coisas que eu mais lembro desse ano são das coisas que aconteceram na internet,
das picuinhas, dos grupos, de toda a cena de podcast que tinha nessa época. E no fim das contas foi uma cena mesmo, porque foi dali que nasceu esse negócio aí, que é o Desinformação e o Saco Cheio TV, que se você for ver bem, eu acho que é a única coisa no Brasil, os caras, se você for parar para pensar bem o que os caras fizeram, ninguém mais conseguiu fazer aqui no Brasil. Tipo, uma plataforma paga onde você faz o negócio acontecer e as pessoas pagam para ver e você ganha, sei lá, você ganha uma boa grana sem precisar ter 500 mil de visualizações por vídeo, porque para você conseguir isso você tem que se render a um público imbecil. E os caras conseguiram não se render a esse público e fazer um negócio girar, mesmo sem tanto público, mesmo sem tanta mídia. E tudo isso começou nessa época. E eu estava lá participando meio que como um coadjuvante, meio que como... Não, nem como coadjuvante, como um telespectador mesmo, mas eu estava lá, eu vi tudo aquilo acontecer, eu vi tudo aquilo nascer. Eu fui um dos que não acreditava que aquilo ia para frente. Eu era um dos que eu tenho que dar o braço a torcer, que eu era um dos que falava, comentava, não, isso daí não vai dar em nada. Quem vai pagar para ouvir um cara falando groselha e postando? Quem vai pagar? Porque eu ouvia, mas era de graça. E até hoje eu nunca paguei para ouvir. Continuei escutando de graça. Tipo, eu vejo uns cortes, mas eu nunca paguei para ouvir. Mas assim, deu certo, entendeu? Foi um case de sucesso e eu tava lá e eu vi, na verdade, assim, eu escuto o programa mesmo desde 2016, né? O programa Saco Cheio. Eu conheci em 2016. O grupo eu conheci em 2018, pela questão do isolamento social e tudo mais. Só que ali, sem eu saber, eu estava não só em um grupo, mas eu estava numa cena onde o negócio estava acontecendo. E o negócio aconteceu. Quem deu certo, deu. Quem não deu certo, ou parou, ou ficou na mesma. Por exemplo, Sociedade Primitiva não é um programa que alavancou. Ele continua underground, até hoje. E de graça. E talvez justamente por ser de graça que ele ficou do mesmo jeito. E eu não sei como é que ele tá hoje. Eu acho que ele tá mais... Acho que o Hernani ele deu uma enchida de saco e ele não tem mais tanto esmero para fazer o negócio com capricho, assim, direito. Tipo, ele só liga, faz uma live lá, você vê que ele tá meio cansado, e aí, mas ele faz... E é isso, entendeu? E eu não julgo ele. Mas assim, o esmero que ele colocava na época que eu conheci ele era muito grande. Era coisa de... Ele estava pau a pau com o Petri nessa época. O Thiago, eu lembro que nessa época nem gravava nada. Para quem não entende, para quem não acompanha, eu acho que deve estar completamente perdido nisso aqui. Eu acho que quem não, sei lá... Eu não sei se quem me escuta veio por mim por causa dessa panelinha ou veio por mim por outras coisas. Eu não sei, então eu falo pensando que você conhece essas pessoas, mas às vezes você não conhece. Às vezes você encontrou o meu programa por uma outra via e eu estou pensando que você encontrou por eles. Então, contextualizando, o Petri, eu acho que todo mundo que me ouve pelo menos conhece ele, mas dando uma resumida geral, considerando que quem me ouve não conhece nenhum desses caras, que eu acho difícil, tanto o Petri, quanto o Thiago, quanto o Hernani Carreiro eram os três principais, em 2018, eram os três principais sujeitos, vamos colocar assim, frontes, de uma espécie de podcast que não, uma espécie de conteúdo que não existia naquela época, porque podcast não era moda em 2018.
Hoje em dia, o povo entendeu que dá para você fazer um conteúdo longo e depois pegar vários cortes e lançar os cortes. Então é muito mais fácil, ao invés de você ir gravar um vídeo e editar, você gravar um podcast e depois você transformar uma parte desse podcast em um corte, e o corte pega mais visualização que o podcast inteiro, e isso virou um negócio. Só que nessa época ninguém sabia que isso ia virar um negócio. Era 2018, isso começou a virar um negócio no finalzinho de 2019. E só virou um negócio mesmo depois da pandemia em 2020. Então, assim, eu tava era uma era pré-masterização, vamos colocar assim, dos podcasts. Então, os caras que faziam podcast nessa época faziam porque gostavam. Eles não faziam porque dava dinheiro. E eu comecei mais ou menos nessa época, porque eu comecei pensando nesses caras, pensando neles nessa fase old school full bag. E já existia em 2020 o Flow, mas ele era um negócio muito mainstream, estava no início, então, sei lá, não era um case de sucesso ainda. Eu me sinto muito paulista botando inglês no meio da frase, mas enfim, não era um caso de sucesso ainda. Tava virando, mas ainda não era. E quando eu participava, não. Assim, eu lembro que naquela época, YouTube era, para você ser famoso no YouTube nessa época, era vídeo entre 10 e 15 minutos, falando de alguma groselha e acabou ali. Se você ficasse fazendo um vídeo muito longo, você não ia ser um cara muito conhecido. Ainda mais do jeito que o pessoal fazia naquela época. Só como eu faço hoje. Eu não mostro o rosto, boto um logo e fico falando. Era assim, só que tinha muita gente nessa época motivada a querer fazer o negócio acontecer. E aí o negócio aconteceu e parece que o povo debandou. Tipo, foi um negócio muito específico, foi uma coisa que aconteceu em um momento muito único da internet brasileira. E depois o povo, eu não sei mais como é que está a situação, mas eu tenho certeza que até esses grupos que eu falei aqui, se eu entrasse hoje, já não ia ser a mesma coisa. Ou pior, ia continuar exatamente a mesma coisa, só que hoje já não é mais novidade. Hoje já aconteceu a parada. Hoje todo mundo já sabe o dever de casa para fazer o negócio. Você começa criando um programa, você mostra seu rosto, você fala, você faz os cortes e você espera se viralizar no TikTok, principalmente, de preferência. Nessa época não tinha isso, ninguém sabia. Tanto que o próprio Petri ele só começou a fazer sucesso com isso quando ele colou no Monark e começou a mostrar o rosto e começou a fazer corte, porque antes ele não fazia nada disso. Ele só pegava o programa, lançava um MP3 e você nem via o rosto dele. E muita gente só conheceu ele por causa dos vídeos de 10 a 15 minutos que ele também fazia. Foram poucos, mas foram esses vídeos que traziam a maioria das pessoas para o podcast. Mas o que fazia ele conhecido eram os vídeos, não era o podcast. Isso de você ficar conhecido pelo podcast ou pelo corte do seu podcast foi depois do Monark. Só que é muito louco você estar lá, você estar no meio. Tá, assim, eu falo como se eu tivesse presente e tudo mais. Tá, eu só estava virtualmente presente. Mas se você parar para pensar bem, por exemplo, o Desinformação, ele é um programa que é feito por dois caras que se conheceram pela internet e conversavam só pela internet, nem se conheciam pessoalmente e só foram se conhecer pessoalmente depois de muito tempo. Então, eu não sei esse argumento de mas é só pela internet que você participou, isso não quer dizer nada. Eu não sei, eu acho que quer dizer alguma coisa assim. Querendo ou não, a gente vive num mundo conectado. E, enfim, eu acho que talvez foi por isso que foi um negócio marcante. Teve uma série de fatores que fez esse ano ser marcante. Eu tendo que dar um jeito de lidar com
com um baque de ter uma mudança brusca na minha vida, eu substituindo certos contatos reais por contatos virtuais, calhar disso ser um grupo onde muita gente estava pipocando podcast, tentando não sei nem se ser famoso, mas sei lá, tentando imitar o cara que estava dando mais ou menos certo. Enfim, fazer parte desse grupo por um bom tempo, acompanhar vários programas que pouca gente acompanhava na época e hoje muito mais gente acompanha. Enfim, 2018 foi um ano muito louco. 2018 foi... Eu não sei, foi uma quebra de paradigma. Para mim, eu acho que para o mundo inteiro foi um negócio que mudou, pelo menos no Brasil, que foi o ano onde o PT saiu do poder. Então tinha uma turma que estava muito irritada, achando que tudo ia acabar, e tinha uma turma que estava muito esperançosa, tipo, sabe, parece que o país estava independente do sentimento, estava um desejo de mudança, então, sei lá. E a internet, ela refletia isso muito bem. E eu não sei, parecia que eu fazia parte de uma bolha de criatividade nessa época e de um ambiente onde sempre ia ter alguém para bater um papo, entendeu? Eu tô me sentindo aquele cara que tá lembrando sei lá, dos tempos áureos de universitário, que as festas eram melhores, e daí hoje o cara tá beirando os 35 anos, e daí já não tem mais graça, as festas de hoje não eram como as de antigamente. Eu tô me sentindo esse cara, só que com um grupo de Facebook. Mas é isso aí, cara. A internet, pelo menos, talvez seja só o olhar de nostalgia, ela parecia um ambiente muito mais criativo e dinâmico nessa época. E eu peguei essa fase, eu peguei essa mudança e foi uma coisa que me fez muito bem e ao mesmo tempo muito mal. Mas sem sombra de dúvidas, me mudou bastante em vários aspectos. E sei lá, mas eu demorei ainda para começar a criar o meu próprio programa. Talvez se eu tivesse começado a criar nessa época eu ia ganhar mais engajamento, não sei. Mas enfim, foi um ano bem louco. 2018 foi um ano maluco. E foi um ano, sei lá, para mim foi um ano pioneiro. Foi um ano onde muita parada começou a acontecer. Pelo menos pelo menos na bolha que eu estava inserido, né? Talvez para algumas pessoas foi só um ano como qualquer outro. Eu acho que para a maioria das pessoas 2020 é que foi o ano difícil mesmo. Mas para mim 2018 foi o ano, não me pergunte por quê, mas foi o ano de virada de chave na minha vida. E onde a internet parecia ser um ambiente muito mais criativo e dinâmico. Mas é isso. Sem sombra de dúvidas foi um ano nostálgico. Não sei se para vocês, mas para mim foi um ano distinto. Distinto, cheio de pioneirices e de coisas novas.